Revolução Russa, parte 2. Aula de História, professora Regiane Pedrini Fischer, turma 9º ano do Ensino Fundamental. Assista ao vídeo e conheça os fatos que antecederam a Revolução Russa de 1917. Guerra do Império Russo contra o Japão. Em 1904, a Rússia declarou guerra contra o Japão. Os dois países disputavam o controle de algumas áreas banhadas pelo Oceano Pacífico. Nessa guerra, o Japão mostrou que já era um país imperialista capaz de derrotar um europeu. A Rússia, porém, mostrou o quanto era fraca. Os japoneses pretendiam buscar mercados consumidores para os produtos de sua indústria, regiões fornecedoras de matéria-prima e territórios para estabelecer colônias devido ao seu aumento populacional. Os russos pretendiam dominar territórios na Ásia banhados pelo Oceano Pacífico. As regiões da Mansúria e da Coreia foram alvo de disputa. Efeitos do conflito na Rússia recaíram sobre os mais pobres e os baixos salários pagos aos trabalhadores. Russos foram derrotados, sobretudo em função de sua frota ultrapassada e de uma série de revoltas contra o governo do czar Nicolau II. Contexto histórico do Domingo Sangrento. Em São Petersburgo, as tensões estavam se acumulando como resultado da demissão de 4 trabalhadores da maior fábrica da capital russa. Quando os trabalhadores da fábrica entraram em greve, foram amplamente apoiados. Em 7 de janeiro de 1905, mais de 80.000 pessoas de empresas espalhadas pela cidade entraram em greve, derrubando o suprimento de eletricidade da capital. Uma manifestação em massa foi planejada para exigir o aumento salarial e reformas liberais. No dia 8 de janeiro, o líder das manifestações, Padre Gapon, informou o czar que o movimento seria pacífico e que uma petição seria apresentada, a qual esperava-se o czar viria receber pessoalmente, já que os manifestantes não confiavam em seus ministros. Abaixo assinado para ser entregue ao czar Nicolau II em 9 de janeiro de 1905. Majestade, nós, trabalhadores e habitantes de São Petersburgo, nossas mulheres, nossos filhos e nossos parentes, velhos e desamparados, vimos a vossa presença, Majestade, buscar verdade, justiça e proteção. Fomos transformados em pedintes, somos oprimidos, estamos à beira da morte. Paramos o trabalho e dissemos aos nossos patrões que não recomeçaremos enquanto não aceitarem nossas reivindicações. Não pedimos muito. A redução da jornada de trabalho para 8 horas, o estabelecimento de um salário mínimo de 1 rublo por dia e a abolição do trabalho extraordinário. Os oficiais levaram o país à ruína completa e o envolveram numa guerra vergonhosa. Estas coisas, Majestade, trouxeram-nos diante de vosso palácio. Não recusai ajuda ao povo. Destruí o muro que se levanta entre vós e o povo. No domingo, dia 9 de janeiro de 1905, o Padre Gapon liderou milhares de homens desarmados, mulheres e crianças
em direção ao centro da cidade, cantando hinos e carregando cruzes e cartazes religiosos. O objetivo do grupo era entregar o abaixo-assinado para o czar Nicolau II. À medida que se aproximavam do Palácio de Inverno, tropas do czar tentaram expulsar o grupo com chicotadas, mas a multidão era muito grande e muito determinada em seu objetivo para ser impedida por chicotes. Então, os cossacos, tropa do czar, usaram rifles e espadas contra a multidão. Foi um massacre. Pressão popular. No episódio do Domingo Sangrento, o czar Nicolau II nem quis saber o motivo daquela manifestação. Na sua opinião, o povo não podia realizar aquele tipo de ato sem a sua autorização. Os cossacos, a guarda pessoal do czar, postaram-se na frente do Palácio de Inverno e abriram fogo sobre a multidão. Nesse Domingo Sangrento, de janeiro de 1905, as tropas massacraram mais de 1.000 pessoas. Uma onda de indignação varreu a Rússia. Em todo o país houve levantes. Operários fizeram greve e foram para as ruas protestar. Na Marinha de Guerra, os marujos expulsaram os comandantes e assumiram o controle dos navios, colocando-os a serviço da Revolução. Todo o país exigia direitos democráticos, liberdade para a imprensa, liberdade para os partidos políticos, eleições para a Duma e elaboração de uma Constituição. Que a Rússia tem uma Constituição democrática, gritavam os manifestantes. O socialismo científico. Os social-democratas russos, bolcheviques e mencheviques, eram seguidores do socialismo científico, também chamado de marxismo. Seus criadores foram dois pensadores alemães do século XIX, Karl Marx e Friedrich Engels, ambos autores do Manifesto Comunista de 1848. Marx acreditava que a sociedade capitalista é sempre injusta e que, portanto, o proletariado deveria fazer uma revolução para destruí-la. Em seguida, seria construída a sociedade socialista. No socialismo, não haveria mais ricos nem propriedade privada. As terras, fábricas, bancos, empresas pertenceriam coletivamente à sociedade e a economia seria dirigida diretamente pelos trabalhadores. Criação dos sovietes. Para se organizar e lutar por melhorias, os trabalhadores criaram então os sovietes, conselhos democráticos formados por delegados eleitos por operários, camponeses e soldados, que conferiram maior representação política à população russa. O Império Russo e a Primeira Guerra Mundial. Após enfrentar os levantes populares, o czar promoveu algumas reformas buscando restabelecer seu prestígio, permitir a representação política e se manter no poder. Assim, ele criou a Duma, um parlamento formado por deputados eleitos que auxiliavam nas decisões políticas e legalizou os sindicatos de trabalhadores. Quando a Rússia se envolveu na Primeira Guerra Mundial em busca de uma saída para o Mar Mediterrâneo, o exército russo, apesar de numeroso, estava despreparado e sem recursos, e passou a sofrer enormes perdas humanas no conflito.
À medida que o czar insistia em manter a Rússia na guerra, aumentava ainda mais a oposição popular ao seu governo. A situação de pobreza da população aumentou uma vez que toda a economia estava voltada para as despesas de guerra. No rigoroso inverno de 1917, uma onda de fome assolou a Rússia. A população então organizou greves, saqueou lojas e depredou tribunais e delegacias. Nem mesmo os soldados reagiram contra a população, pois apoiavam os revoltosos. Sem ter como retomar o controle da situação, o czar Nicolau II foi obrigado a abdicar. Paz, pão, terra. No dia 8 de março de 1917, as operárias de Petrogrado, a capital que antes se chamava São Petersburgo, fizeram uma passeata comemorando o Dia Internacional da Mulher. Essa foi a primeira de muitas passeatas que foram se seguindo até se transformar numa gigantesca manifestação do povo contra o czar. Mais de 1 milhão de pessoas desfilaram na capital com faixas e gritos de paz, pão, terra. Terra para os camponeses, a reforma agrária, pão para os operários, melhores salários, e a paz, a saída da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, ocorrem duas revoluções na Rússia. A primeira ocorreu em março de 1917. Foi uma revolução democrático-burguesa. Ela pôs fim ao regime czarista. A segunda foi a Revolução de Novembro de 1917. Foi a Revolução Socialista. Governo Provisório de março de 1917. Em março de 1917 ou fevereiro, pelo calendário antigo da Rússia, a Revolução Democrático-Burguesa, tão esperada pelos partidos de oposição, tinha acontecido. Não havia mais czarismo. A Rússia amanheceu como um país democrático. Todos os partidos políticos tiveram autorização para funcionar. Havia acabado a censura sobre a imprensa. Os presos políticos foram libertados. Os exilados políticos no estrangeiro tiveram permissão para retornar. Enquanto não se elegia uma Assembleia Constituinte, funcionava um governo provisório chefiado por Alexander Kerensky. O governo provisório era composto pela união de vários partidos políticos. Os principais eram partidos da burguesia liberal, que encaravam a necessidade de a Rússia se tornar um país capitalista industrial, semelhante à Inglaterra e à França. A Revolução de março de 1917 foi democrática porque teve participação popular. Acabou com o regime czarista e conquistou amplas liberdades políticas. Também foi burguesa porque, em primeiro lugar, não era uma revolução que contestava o capitalismo. Em segundo lugar, porque os partidos políticos da burguesia liberal, mais organizados, certamente tinham sido muito menos perseguidos pelo czar do que os partidos socialistas, é que controlavam o governo provisório. Posição dos partidos de esquerda. Os mencheviques apoiavam o governo provisório, porque achavam que a Rússia tinha dois caminhos possíveis: ou o apoio do governo democrático burguês, ou o risco de voltar à ditadura czarista. Preferiram ficar com o que consideravam o menor dos males. Para eles, a Rússia ainda precisaria de muitos anos de desenvolvimento capitalista até ficar madura
para se tentar uma revolução socialista. Naquele momento, os bolcheviques, orientados pelas ideias radicais de Lenin, tinham uma avaliação diferente. Para eles, o mundo estava em crise. Parecia que o fim da Primeira Guerra Mundial provocaria revoluções socialistas em toda a Europa. Os bolcheviques não queriam perder essa oportunidade histórica. O czar tinha caído porque o povo queria paz, pão e terra. Mas o governo provisório nada fez a respeito. O racionamento de comida permaneceu, enquanto a burguesia se fartava em banquetes e festas. Os nobres latifundiários continuaram com suas propriedades rurais intactas. A paz também não vinha, porque a Rússia manteve-se na guerra. Imagine a decepção do povo russo. Por isso, os bolcheviques não deram trégua ao governo burguês. Nas fábricas, nas trincheiras, nos navios, nas aldeias camponesas, lá estavam eles, com seus panfletos e discursos, atacando a burguesia, agitando a população e estimulando a revolta generalizada. Em outubro de 1917, os bolcheviques derrubaram o governo provisório e iniciaram uma revolução socialista, com base no poder dos sovietes. O governo provisório não podia mais conter a revolta popular. Os camponeses já estavam fazendo a reforma agrária na prática, ocupando as terras dos nobres e da Igreja Ortodoxa. Nas cidades, a agitação dos operários era intensa, principalmente no soviete de Petrogrado, organizado pelos bolcheviques. A situação do governo provisório ficou ainda pior com a tentativa frustrada de um golpe militar que era apoiado pelas forças ainda fiéis ao czar. Como o governo provisório não possuía tropas suficientes, foram os sovietes de Petrogrado que evitaram o golpe militar em uma demonstração de que estavam em condições de tomar o poder. Lenin e Trotsky, os principais líderes bolcheviques, articularam então a insurreição que teve início na noite de 24 de outubro. Contando com tropas de trabalhadores armados, além das unidades militares que guarneciam Petrogrado, os revolucionários não tiveram dificuldades em tomar as principais partes da capital e depor o governo provisório. O governo dos bolcheviques. Assim que tomaram o poder, os bolcheviques do soviete de Petrogrado criaram o Conselho de Comissários do Povo, um tipo de ministério responsável pela nova organização do governo e pela coordenação dos demais sovietes russos. Presidido por Lenin, o Conselho começou a estatizar a terra, as indústrias, a marinha mercante e os bancos. Foram criados tribunais revolucionários formados por cortes populares em substituição às antigas instituições judiciárias. Os bens da igreja foram confiscados e o ensino religioso nas escolas foi abolido. As terras desapropriadas foram entregues às comunas agrícolas para serem distribuídas aos camponeses de acordo com as necessidades e a capacidade de trabalho das famílias. As fábricas deveriam ser autogeridas pelos operários. Logo que assumiram o poder, os bolcheviques determinaram a adoção do regime de partido único e o Partido Bolchevique foi rebatizado como Partido Comunista. E, em 1922,
com a intenção de englobar as demais repúblicas anexadas à Rússia, foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O comunismo de guerra. A Rússia havia se tornado o primeiro país com governo socialista da história. Os camponeses e os operários estavam armados até os dentes, formavam o Exército Vermelho, que seguia os bolcheviques. Uma das primeiras medidas adotadas pelo governo bolchevique foi a retirada da Rússia da guerra. Apesar do objetivo de conseguir paz sem perdas territoriais, o Tratado de Brest-Litovsk de 1918 teve sérias consequências para a Rússia. Perda de 3,5 milhões de quilômetros quadrados de seu território. Finlândia, Polônia, Ucrânia e parte da Letônia, além do pagamento de milionária indenização aos alemães. Os países capitalistas ficaram apavorados com a revolução na Rússia. E se ela se espalhasse pela Europa? Então, trataram de formar exércitos e invadir a Rússia, com o objetivo de derrubar os bolcheviques. Ao todo, 14 países atacaram a Rússia, incluindo forças militares dos Estados Unidos, Japão, França e Inglaterra. Claro que muitos russos não aceitavam os bolcheviques, principalmente os ricos, os burgueses, a nobreza, mas também muita gente da classe média. As tropas distantes das grandes cidades, que não estavam influenciadas pelo movimento revolucionário, também se mantinham obedientes às antigas autoridades. Formaram o Exército Branco, que tentou derrubar os bolcheviques e restaurar a ordem burguesa. Assim, começou uma sangrenta guerra civil entre os vermelhos, bolcheviques, e os brancos, contra-revolucionários. Esse período de guerra civil, juntamente com a intervenção estrangeira, ficou conhecido como comunismo de guerra e durou de 1918 a 1921.